Olá, turma! Tudo bem com vocês? Nas próximas aulas, a gente vai começar a estudar um triângulo muito importante, que é o triângulo retângulo. Para isso, a gente vai precisar primeiro conhecer o que é o triângulo retângulo e seus principais elementos. A primeira coisa que a gente tem que saber de um triângulo retângulo é que ele é um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, aqui na imagem, eu tenho dois exemplos de triângulos retângulos, onde, por exemplo, esse aqui da esquerda, o ângulo reto está aqui embaixo, e nesse da direita, o ângulo reto está aqui em cima. Né? São duas posições muito comuns de a gente ver o triângulo retângulo em questões, exercícios por aí. Agora, o nome dele é triângulo retângulo porque a gente poderia completá-lo e formar um retângulo. E uma observação muito importante. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, em particular do triângulo retângulo, é sempre igual a 180, a gente tem que um triângulo só pode ter, no máximo, um ângulo de 90 graus ou maior. Então, sendo assim, nesse caso, triângulo retângulo só vai ter um único ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos vão ser, obrigatoriamente, menores de 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e ele é sempre o maior lado deste tipo de triângulo. Os outros dois lados a gente vai chamar de catetos. Um outro elemento muito importante em um triângulo é a sua altura. E a altura de qualquer triângulo depende de qual lado vai ser considerado como a sua base. Sendo assim, todo triângulo possui três alturas relativas, cada um a um lado que poderia ser considerado como base. No triângulo retângulo, nós temos duas configurações diferentes para a gente encontrar a altura. A primeira delas, à esquerda, é quando a gente considera o cateto como sendo a base do meu triângulo. Sendo assim, o outro cateto, que já forma um ângulo de 90 graus, vai ser responsável pela altura. Ele será igual à altura. Já outro caso, quando a gente considera a hipotenusa sendo a base, nós temos que a altura vai ser esse tracejado vermelho, que é uma linha que passa por dentro do triângulo retângulo, formando 90 graus com a base. Agora, quando a gente tem essa configuração aqui, tomando a base sendo a hipotenusa, observa que a gente pode separar esse meu triângulo retângulo em dois triângulos menores. E observa aqui que interessante. Como a altura faz 90 graus com a base, que é a hipotenusa, a gente vai ter que esse ângulo aqui será 90 graus. É a mesma coisa no outro triângulo. Ou seja, eles são dois triângulos retângulos também. Agora, reparam ainda mais. Este ângulo aqui, obviamente, é igual a este ângulo. E esse outro ângulo aqui, vou botar os dois tracinhos para identificar que é diferente do primeiro, né? Também será o mesmo ângulo neste triângulo aqui. Agora, repare o seguinte. Eu tenho ângulo congruente a esse, mesma medida, e ângulo congruente a esse, de mesma medida. Então, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, pelo caso ângulo, ângulo. Da mesma forma, se eu considerar agora esse outro triângulo aqui da direita, eu tenho ângulo de 90 graus congruente e tem esse outro ângulo aqui congruente. Então, estes dois triângulos também são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. Como o triângulo da esquerda é semelhante ao do meio, que é semelhante ao da direita, a gente tem que esses outros dois triângulos também serão semelhantes. Em outras palavras, todos esses três triângulos retângulos aí da tela são semelhantes entre si. Com isso, nós podemos extrair muitas relações métricas entre os lados e alturas desses triângulos. Para isso, a gente vai precisar aqui dar nomes, ou melhor dizendo, letras para representar o tamanho de cada um desses segmentos. Normalmente, a gente representa a hipotenusa com a letra minúscula A, o cateto com a letra B e outro cateto com a letra C. A gente representa com H a altura do triângulo relativa à hipotenusa e a gente vai chamar de N e M as projeções dos catetos na hipotenusa. Como assim? Você pode imaginar que eu tenho aqui uma lâmpada bem grande jogando luz nesse meu triângulo. A projeção dos catetos, você pode pensar que seria a sombra, por exemplo, desse cateto aqui que tem tamanho C, a sombra dele teria tamanho N. Da mesma forma, este cateto de tamanho B teria a sombra de tamanho M. Seria este segmento aqui. Tudo bem? Aqui vale uma observação importante. Apesar do cateto ter tamanho B ou C, isso não quer dizer que a projeção dele terá o mesmo tamanho. Na verdade, a projeção sempre será menor que os catetos. Como eu disse,
nós podemos calcular muitas relações métricas interessantes em cima do triângulo retângulo, que é o que nós faremos nos próximos vídeos, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido este vídeo até o final e até a próxima!